Uma força complexa leva a um caminho que nem sempre é visível e os erros nesse percurso podem custar caro. Eu falo do seu dia a dia, provedor. Antes, você dependia da memória e da tentativa de erro e acerto para navegar pelo mercado, mas algo mudou e agora nós temos uma tecnologia que antecipa obstáculos, ajusta o curso e leva ao destino de uma forma precisa e eficiente. É uma tecnologia que parece quase invisível, mas que facilita na hora que surgem os desafios. Hoje nós vamos falar sobre ela, sobre a inteligência artificial e o seu impacto nos provedores da internet. Oi, eu sou a Jéssica e esse é o Café e Gestão. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que máquinas como computadores aprendam e façam tarefas de forma inteligente, como resolver problemas ou tomar decisões sem serem programadas para que cada detalhe aconteça. É como se essas máquinas pensassem sozinhas, mas com base em muitos dados e exemplos que elas já viram antes e que são alimentados por humanos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como os provedores da internet podem se beneficiar dessa nova onda. E para isso, eu trouxe dois especialistas no assunto. Os nossos convidados são o co-CEO da XTCsoft, Cleiton Paris, e o cientista de dados da XTCsoft, Vinícius Zambujo. E o recurso de inteligência artificial agiliza desde o atendimento até a automação de processos internos. Isso dá mais eficiência, agilidade e personalização. E tudo isso vai impactar diretamente nos seus lucros. Afinal, se você é mais eficiente, é mais fácil entregar qualidade em grande escala. Hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia do seu negócio. E para iniciar, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem. Vinícius. Muito obrigado, Jéssica. Meu nome é Vinícius, trabalho atualmente como cientista de dados aqui na XC. Estou à frente de alguns projetos que envolvem inteligência artificial, principalmente focado no atendimento ao cliente. Obrigado, Jéssica. Sou o Cleiton, sou um dos fundadores da XC. Hoje sou o CEO da XC também e um dos maiores incentivadores de implantação de inteligência artificial em todos os nossos produtos. Trabalho aproximadamente uns 70% do meu dia focado em estudar e desenvolver junto com a equipe, junto com o Vinícius, o Daniel, o Wagner, né, o nosso time aqui, o Enzo, para desenvolver inteligência artificial nos nossos produtos. Então vocês podem perceber que os nossos convidados não foram escolhidos à toa. São duas pessoas que estão estudando muito sobre o assunto e estão à frente de projetos aqui dentro da XC sobre IA. E isso vai proporcionar a gente trazer mais conhecimento, mais vivência para vocês e como vocês podem também entender e estar mais por dentro desse cenário da inteligência artificial. E para iniciar, eu gostaria de começar falando sobre atendimento, que eu acredito que é das vertentes que está mais forte com o IA, com a inteligência artificial. Então, a minha primeira pergunta é já para iniciar desmistificando a diferença entre inteligência artificial e chatbot, porque eu sei que tem muitas pessoas que acabam confundindo e eu tenho inteligência artificial na minha empresa já, mas na verdade possui um chatbot. Qual que é a diferença? Como que a gente hoje pode dizer se é inteligência artificial ou se é apenas um chatbot? O chatbot ele é um fluxo pré-definido, fixo, estático, com funções e caminhos já definidos, estáticos, né? Então, você vai lá e desenvolve qual que é o menu, né? E a pessoa vai escolhendo os caminhos e você pode colocar algumas ferramentas para entregar alguns serviços, por exemplo, um diagnóstico de rede ou segunda via de um boleto, um desbloqueio de confiança, né? Isso tudo funciona dentro do chatbot. Com a inteligência artificial, você passa a ter a funcionalidade de entendimento de contexto. Então você não precisa mais de menu, você começa a entender o contexto do que a pessoa precisa e o que ela necessita, e você aplica as ferramentas para que retornem contexto novamente e a toma decisão para se ela responde ou se ela encaminha para um setor ou se ela acessa alguma ferramenta. O Vinícius está bem focado
nesse nosso produto aqui na NXC, ele pode falar um pouquinho mais de como está esse trabalho. Uma das grandes diferenças é a forma com que o usuário vai interagir com o chatbot e com a inteligência artificial. Então, no chatbot, o usuário ele vai escolher opções pré-definidas, como o Cleiton bem disse, ele vai selecionar a opção 1, a opção 2, e na inteligência artificial você vai conversar. Então, você vai usar de linguagem natural, de português, de inglês e espanhol, para conversar, falar sobre o que você precisa, e aí o assistente de inteligência artificial vai tomar a decisão para responder com base em uma base de conhecimento, transferir para um departamento que vai realizar o atendimento, ou até mesmo enviar a segunda via de boleto quando o cliente solicita essas funções por linguagem natural, né, por português com escrita tradicional. E pode ser usado misto, né? Você não vai usar só a inteligência artificial, né? Mas pode usar bot com fluxos, né? E inteligência artificial de forma mista. Acho que é ali que está a mágica, né? Você consegue ter mais assertividade. E aonde que o cliente ganha com isso? Por que eu usar a IA e não só o chatbot? A linguagem natural, né? Por exemplo, aqui na NXC, nós temos múltiplos setores, múltiplos caminhos e eu tenho que colocar isso no caminho, né? E o cliente tem que entender, tem que conhecer a tua empresa para saber qual que é o caminho correto a seguir. E com a inteligência artificial, basicamente com a linguagem natural, a inteligência toma a decisão de encaminhar o usuário, né? Hoje o cliente ele pode, de fato, informar qual é o problema que ele está sofrendo, qual é a dúvida que ele tem, e a inteligência artificial, no nosso caso é a Lia, né, que está no nosso atendimento, ela vai realizar perguntas, fazer perguntas se precisa de mais informação, e se caso ela entenda que já tem informação suficiente, ela vai transferir para o departamento correto, sem precisar com que o cliente entenda qual é a diferença do suporte financeiro para o suporte fiscal. Então ele não vai precisar mais saber das atribuições dos nossos departamentos para conseguir ter um atendimento mais ágil. E um exemplo disso é que começamos agora, recentemente, há um mês, a testar a Lia. Estamos em fase de testes ainda dentro da plataforma do OPA para entender o que funciona, né? E o que a gente percebeu? Percebeu que diminuiu o nível de entrar num setor errado, né? Antes os nossos clientes eles acessavam os setores errados. Por exemplo, eu quero falar do fiscal e ia no suporte geral, e daí do suporte geral, o suporte geral tinha que encaminhar para o fiscal. A gente já reduziu em torno de 50% os erros do encaminhamento, mas ainda podemos melhorar muito, e o que percebemos é que ainda o usuário, como ele vinha acostumado a usar o menu, ele quer achar o menu, em vez de explicar o contexto para a inteligência. E estamos então mudando como que estamos interagindo com o usuário, como que começamos a pergunta, como que a inteligência induz ao usuário a criar um contexto. Quando esse usuário cria um contexto, esse contexto a IA consegue saber se ela pode já dar uma resposta para ele ou se ela pode encaminhar para um setor de forma mais assertiva. E também outra coisa que a gente percebeu é que antes, como vinha no menu, o nosso suporte ele tinha que fazer a pergunta do que se tratava o problema. E agora com o contexto, já chega no caminho mais rápido, chega no setor mais rapidamente, e o setor e a pessoa já tem um contexto do problema e já responde, já resolve mais rapidamente. Então tem várias vantagens, né, o modelo. Todas essas mudanças influenciaram principalmente no tempo em atendimento que o nosso cliente fica. Então hoje ele fica em contato com o suporte por um tempo muito menor, por conta dessa primeira triagem que o atendente ele já recebe as informações iniciais, então ele já consegue muitas vezes, na hora que ele assume o atendimento para falar com o cliente, ele já assume dando a solução, porque ele já sabe qual foi o problema que o cliente estava sofrendo. E também o tempo de espera na fila, né? Então hoje, como a Lia ela responde as principais dúvidas dos clientes, ela consegue reduzir o número de atendimentos para os atendentes humanos, com o que vai implicar no que o atendimento humano tem mais tempo para prestar um atendimento de maior qualidade, dar mais atenção aos nossos clientes, enquanto a Lia resolve as dúvidas mais comuns. Nesse momento é o momento de adaptação, tanto do nosso cliente que tinha o costume de acessar os setores diretamente, e quanto o nosso suporte entender que já não vem mais direto do usuário, já vem com contexto, né?
E estamos trabalhando isso com a equipe e os nossos clientes que já estão entendendo que eles têm que criar um contexto, criar um resumo. Inclusive, estamos solicitando até que envie áudio, né? Agora vamos mudar o modelo. É muito mais fácil você criar um contexto explicando um problema por áudio do que escrevendo, né? Então tem essas funcionalidades, tem essas facilidades para criar contexto. E quanto mais contexto tiver, muito mais assertivo o modelo é. E muito mais rápido é o atendimento, muito mais assertivo é o atendimento. A Lia, só para o pessoal que está assistindo entender, é a nossa inteligência artificial, foi desenvolvida pela IXC e hoje já está prestando atendimento. Aproveitando esse gancho do que a IXC está fazendo, vocês poderiam contextualizar como estão os projetos de IA aqui dentro, o que já tem, quais são as frentes? Temos todas as frentes, né? O primeiro é dentro do Opa Suite, então agentes de atendimento. Então você vai poder criar agentes específicos para assuntos específicos. Então pode ser criados múltiplos agentes. Também estamos trabalhando para compartilhamento de uso de inteligência artificial de normal, em vez de acessar um GPT direto, você usar por dentro do Opa Suite a possibilidade de compartilhar com os seus funcionários para todos ter acesso ao uso de inteligência artificial. Inteligência artificial vinculada à base de conhecimento. Então, estamos criando toda uma estrutura de base de conhecimento para poder criar sua própria base de conhecimento. A IXC, mesmo, para poder responder dúvidas dos nossos clientes, tinha uma wiki com 1.300 páginas, feitas por humanos. Pegamos essas páginas e criamos uma base de conhecimento do que o sistema faz. E pegamos também todas as transcrições de vídeos do YouTube e extraímos essas transcrições e adicionamos nessa base de conhecimento. Com isso, a gente criou uma base de conhecimento desestruturada humana. Após isso, criamos uma base de documento estruturado, uma base sintética, que a gente chama, onde pegamos todos os formulários do sistema, toda a parte de front do sistema, e a partir do código-fonte do front do sistema, criamos uma documentação uma documentação sintética baseada na base de conhecimento humana que tinha. E criamos essa base de documentação sintética, que é uma base de documentação que tem todos os caminhos do sistema, todos os formulários, o que faz, casos de uso e conceito. E toda essa documentação foi criada de forma estruturada, mas o conhecimento veio da base de conhecimento humano. E agora estamos pegando essa base sintética e revisando ela, né? Revisando tudo que ela criou, todo o conceito que ela criou, para criar isso como base de conhecimento final da IXC. E essa base de conhecimento vai ser para usar como copiloto para o nosso suporte, para o Manuel, que é nossa base de conhecimento de uso do sistema, para o nosso cliente poder consultar diretamente nossa base de conhecimento, né? Então, essa estrutura de base de conhecimento também estamos criando dentro do IXC um conceito para poder replicar para os nossos clientes. Também temos projetos de inteligência artificial para executar funções. Por exemplo, na Oli existe já esse projeto para desde criar cenas para criar cenas automaticamente, para não ter que criar manualmente, você com linguagem natural criar todas as cenas. Diagnóstico de rede, o cliente entra com um problema na empresa, no provedor, e a inteligência artificial identifica as ferramentas que ele precisam ser acessadas para trazer contexto, e a partir desse contexto ela vai criar soluções. Por exemplo, temos o ACS. O ACS é um dos nossos produtos para gestão de equipamentos. No ACS, o usuário precisa ler as telas e entender o diagnóstico do problema que o cliente está fazendo. O modelo de inteligência artificial vai acessar essas respostas e vai criar um diagnóstico para o usuário ou como copiloto para o atendente. Então, são várias frentes que estamos validando e praticamente vai ter inteligência artificial em todos os nossos produtos. Esse conceito de inteligência artificial como copiloto, ele é muito importante porque ele aumenta a produtividade dos seres humanos. Então, funções que são repetitivas ou que demandam tempo, a gente pode
passar ela para um copiloto que vai realizar toda essa análise de diagnóstico e vai passar um resumo ou uma análise de forma detalhada para o atendente fazer, com base naquilo, o seu atendimento de uma forma mais rápida e mais especialista. Então a gente otimiza o trabalho do ser humano para ele ser mais produtivo. Relatórios inteligentes também. Nós, antes de ter inteligência artificial, as análises que tínhamos eram quantitativas. Agora temos análise de comportamento, de conhecimento, de se a pessoa está usando gíria, se a pessoa... fraquezas. Por exemplo, eu queria saber quais são as fraquezas do concorrente no setor comercial. Eu consigo extrair hoje as fraquezas dos concorrentes dos clientes que estão atendidos por outros concorrentes, e eu consigo entender quais são as fraquezas. Não tinha isso antes, né? Então é possível você explorar informações, cruzar informações com os sistemas, com as ferramentas, para extrair muita inteligência, formas de você ajustar, de você melhorar o time. Antes nós tínhamos aqui na XC aproximadamente 40 mil atendimentos mês. Como que você audita 40 mil atendimentos? Como que você pega esses atendimentos e melhora o teu time, né? Então hoje, de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil, a gente consegue auditar muitos atendimentos e entender e dar encaminhamento, melhorar o time, melhorar a equipe, trazer soluções de forma mais rápida. Então a eficiência muda drasticamente. Já que estamos falando de eficiência, quem está nos assistindo já poderia implantar, usar para melhorar a produtividade do time? Vocês têm algumas dicas de, vamos dizer assim, sistemas, aplicações? Como que a gente pode ajudar quem vai assistir em já melhorar a produtividade dentro da sua empresa? Minha dica é que comece a incentivar os seus colaboradores a usar a inteligência artificial, né? Eu vejo muitas pessoas usando de forma muito básica, né? E não estão se aprofundando. E é o novo formato de trabalho, o novo mundo é baseado em inteligência artificial. Então já tem que começar a incentivar as pessoas a estudarem, a pesquisarem, a começarem a aplicar. E depois as ferramentas, né? Tomar cuidado para não estar pegando muitas ferramentas de forma exageradas, né? Tem que estudar bem o que aplicar. Nós aqui dentro temos um P&D de ferramentas que estamos usando e aplicando e testando, e dentro da XC a gente já vai entregar para os nossos clientes já muitos desses recursos. Então agora gradativamente vamos estar entregando nos próximos meses vários recursos de inteligência artificial. Mas é incentivar o uso, né? E a inteligência artificial não é a inteligência que vai substituir pessoas. Pessoas com inteligência artificial que vão dominar outras pessoas. Então essa é a frase mais... Uma das coisas que você sempre fala para todos nós aqui dentro da XC é que você precisa saber o que perguntar, você saber o que você quer com a IA e ter o contexto. Então explica para nós um pouco sobre isso. Qual a forma correta, por exemplo, de usar um chat GPT para que você consiga ter, de fato, respostas concretas? As habilidades humanas que diferenciam pessoas para o uso de inteligência artificial, a maior delas é vocabulário. E a segunda maior é você ter senso crítico, né? E bom gosto e também direcionamento. Então, se vocês têm essas habilidades de direcionar, você tem um senso crítico de saber que aquele retorno foi um retorno bom ou ruim, e você tem vocabulário, você consegue criar contexto. Então, uma inteligência artificial, ela funciona muito bem se você fala com ela numa linguagem natural, da mesma forma que você estivesse tendo uma conversa com outra pessoa. Se você tem dificuldade em conversar com outras pessoas, você vai ter dificuldade em extrair o máximo de uma inteligência artificial. É importante que sempre quando você vai começar ou continuar uma conversa ou um projeto dentro de um modelo, você tente criar contexto o mais linear e completo possível. Ou seja,
Você não pode criar um contexto que a lógica, você começa com uma pergunta, daí você dá mais um contexto e volta com um início da pergunta que atrapalha aquele primeiro contexto. Então é importante que você seja linear, porque a inteligência artificial a generativa, ela vai adivinhando a próxima palavra. Então ela é linear. Então a pergunta, quanto mais linear possível, melhor. Então você não pode tentar voltar. Você tem que sempre tentar dar contexto para frente. Por exemplo, eu preciso criar um texto sobre inteligência artificial. Mas a inteligência artificial tem que... Então, se você coloca o mas, você já coloca um questionamento ali no meio, coloca uma conjunção que atrapalha o primeiro contexto, a primeira parte. Então, você tem que sempre fazer com que aquela primeira parte seja usada para criar a segunda parte da resposta. Eu não sei se deu para entender certo, mas é linear, tá? Você tem que tomar cuidado para sempre fazer com que ela siga linearmente as suas instruções, né? Então, exemplo, primeiro, qual que é o seu objetivo, como que você vai tratar ele e exemplo de resposta. Mais ou menos essa é a linha que você vai conseguir fazer com que ela te responda com o objetivo no que objetivo que você quer criar, como que você quer tratar, e um exemplo de resposta ela vai responder muito assertivamente. Essas são as maiores dificuldades que as pessoas têm. Elas começam com perguntas vagas e querem ir melhorando ela. Daí já começou com um contexto vago, que daí atrapalha já o andamento da conversa ali com o modelo. Eu gosto de pensar a inteligência artificial generativa como se fosse um novo colaborador da empresa que é muito inteligente, mas ele não conhece dos processos e nem do que a empresa faz e quais são os conteúdos que a empresa tem. Então a gente precisa ser o mais claro possível no passo a passo, então o que ele tem que fazer, como precisa ser feito e qual é o objetivo final, e ter certeza que a gente está passando todo o conteúdo, todo o contexto necessário para que ele responda a pergunta. Porque como o modelo é treinado com dados da internet, é possível que ele utilize esses dados para dar uma resposta que para o modelo é correto, mas para a realidade da empresa não. Então nós temos que dar o conteúdo necessário para que ele responda de forma assertiva às dúvidas que o cliente, que o usuário está solicitando para o modelo. Certo, então algumas dicas vocês já deram, né? Estudar e pesquisar, entender mais sobre como a IA pode ajudar na produtividade da empresa. E agora eu gostaria de entender como vai ser o cenário de provedor de internet com inteligência artificial. Dentro do cenário de provedor de internet, como que a inteligência artificial vai atuar? O que vocês acreditam que vai ser o forte, que vai trazer grandes mudanças para os provedores? De imediato, eu acredito que tudo que for repetitivo e de forma que seja por dados, né? Exemplo, departamento comercial, ele vai ter um papel gigante para fazer toda a parte de vendas. Então isso é uma coisa que já é muito automatizado em alguns provedores, mas isso vai acabar se expandindo como um negócio padrão na maioria deles. O atendimento para diagnósticos e resolução de problemas praticamente vai, acredito que uns 80%, 90% do atendimento vai ser resolvido por inteligência artificial. Diagnósticos de infraestrutura, diagnósticos de problemas de cliente, a IA vai resolver isso também. Isso de forma imediata, né? Análises preditivas, análises preventivas para prevenção de percas e retenção, análises operacionais, análises de resultados, análises de comunicação. Então, tudo isso já vai ser de forma imediata. Num segundo passo, eu enxergo que o provedor de internet, ele passa já há muitos anos, a gente vem falando isso, que o provedor de internet é um provedor de soluções, né? Então, ele vai ter que começar a buscar essas tecnologias para entregar isso como serviço para os clientes. Então, a inteligência artificial passa a ser um produto, como é a internet, a inteligência artificial
deve passar a ser um produto para essas empresas, né? Então, essa é a visão que eu tenho de futuro, assim, com inteligência artificial nos provedores. Como reorganizar o time no momento em que você tem a inteligência artificial ganhando força e otimizando muitas funções, muitos trabalhos repetitivos? Como reorganizar as pessoas para que você tenha uma equipe cada vez mais preparada e que aceite a inteligência artificial? Porque hoje as pessoas têm muito medo. Eu não vou estudar sobre IA, eu não vou incentivar, porque eu vou perder o meu emprego para IA. Então, como que a gente traz isso para dentro do cenário das empresas para que a gente enxergue a IA como um aliado e não como um concorrente? Não é, a frase não é se, mas é como vamos usar a inteligência artificial. Então, não existe mais o se. As pessoas, as empresas já têm que começar a trabalhar, tem que começar a pensar muito nisso. E hoje na HTC já acontece o movimento de trazer pessoas que realizavam atendimento ao cliente para a criação de conteúdos. E esses conteúdos serão utilizados pela IA para atender o nosso cliente. Então acontece um movimento de especialização. Então pessoas que antes resolviam problemas de forma repetitiva, o mesmo problema todos os dias, ou o mesmo problema para vários clientes, hoje ela vai passar a criar conteúdo e esse conteúdo especialista vai ser utilizado para resolver esses problemas. Então, quando antes ela tinha um trabalho repetitivo, hoje ela vai ter um trabalho criativo, vai criar novos conteúdos para ser utilizado pela inteligência artificial. Ela deixa de ser a pessoa que fica apagando incêndio o dia inteiro e passa a ser a pessoa que vai começar a tratar a causa, né? Então, essa é uma das profissões que estão mais em ascendência agora, é a famosa engenheiros de inteligência artificial ou gestores de inteligência artificial. Essa vai ser talvez a profissão maior crescente nos próximos meses, né? Nem anos, meses. Então, aqui mesmo, como o Vini falou, nós já estamos tirando pessoas que estavam no suporte e passando a ser pessoas que vão começar a gerir a inteligência artificial. Ou seja, elas vão auditar o trabalho da inteligência e ir criando soluções para melhorar ela, baseada na mudança que acontece no dia a dia. Então, os clientes, a empresa, o mundo, a cidade, a história vai mudando, né? O contexto histórico vai mudando e você vai ter que ir adaptando a inteligência artificial para esses novos contextos. Então, sempre vai ter que ser aferido. E isso vai ser pessoas que vão estar em cada área da empresa fazendo essa aferição, né? Isso é um dos caminhos que essas pessoas podem buscar, né? Então, eu vejo que esse vai ser uma profissão muito valorizada e algo assim que agrega muito valor de carreira, de financeiro. Acho que essas pessoas são as pessoas que vão ter talvez uma das maiores dominâncias aí do futuro da tecnologia. E a eficiência aumentando, isso vai gerar eficiência, vai gerar menor tempo de gasto com coisas repetitivas. Isso vai ser o natural. Com isso, vai sobrar pessoas. É natural que vai sobrar pessoas. Mas é o cenário onde essas pessoas, se elas estiverem preparadas para a inteligência artificial, elas vão poder estar sendo usadas para novos produtos dentro da empresa ou talvez em outras empresas, né? Buscando trabalhar com novos produtos. Então, eu não vejo como um problema, eu vejo como uma oportunidade. Então, as pessoas têm que deixar de perder, não pode ter medo da tecnologia, elas têm que se adaptar à tecnologia. Para nós aqui, quando bateu inteligência artificial, numa velocidade da luz aqui acontecendo, a gente parou tudo, sentou e vamos discutir isso. O que está acontecendo? Qual que é o caminho? O que é o futuro? O que vai acontecer com a empresa de software? O que vai acontecer com as nossas pessoas? Como que a gente vai se adaptar a isso? Né? E começamos a criar um plano, começamos a treinar as pessoas, montar times de inteligência artificial e estamos nos adaptando, criando produto e provavelmente a HTC vai ser muito melhor do que era e as pessoas provavelmente vão ter muito mais oportunidades aqui dentro do que tinham. Mas vai de cada um. Vai da pessoa sair do seu comodismo do dia a dia, de fazer coisas cômodas, que é fazer a mesma coisa todo dia sempre, para ter que fazer coisas novas todos os dias. Essa é a mudança radical que vai ter.
E é uma evolução muito rápida, né? Então, em questão de 2, 3 meses, novos modelos são lançados, algo que era muito bom no mês passado já passa a ser obsoleto, não funciona mais, ou não funciona tão bem quanto os novos modelos. Então, é um trabalho de estudo, atualização, semanal ou talvez diário. Em meses como outubro, que o OpenAI lança modelos de forma muito rápida. Então, sim, essas pessoas elas precisam estudar muito, precisam e continuar estudando. Então, é um trabalho contínuo de adaptação e atualização para que ela não seja passado para trás, trabalhando muito tempo em uma solução que no mês que vem já não é mais a melhor do mercado. Então, tem todo esse processo de adaptação e também pensar em arquiteturas que sejam boas atualmente, mas também que daqui a um ano vão continuar funcionando. Então, pensando numa empresa de software, se a gente criar um software que ele é totalmente preso em uma regra de negócio atual, pode ser que daqui a um ano seja obsoleto, a gente despendeu desse tempo que não vai ser mais aproveitado. Então, tem todos esses desafios de atualização e manutenção do que já existe. Então, nem dá para me perguntar qual que é o futuro da IA. É uma pergunta difícil de responder. A gente brinca e conversa sobre como que vai ser a IA no ano que vem, como vai ser o GPT-5. Será que ele vai conseguir criar conteúdo, usar o nosso sistema e criar um conteúdo para ele? Então é muito difícil de responder porque ela se adapta, ela se atualiza muito rápido e a gente tem que lutar para conseguir acompanhar essas atualizações. E no cenário das pessoas que vão ser atendidas pela inteligência artificial, como que vocês veem que está a aceitação das pessoas quando elas abrem um atendimento e são atendidas por uma inteligência artificial? E como o provedor vai poder lidar com isso a partir do momento que ele também tiver a inteligência artificial atendendo? As pessoas vão aceitar? Vocês acham que esse vai ser um dos maiores desafios ou não? Nós estamos fazendo uns testes ali e até então o que eu mais escutava era a inteligência artificial no atendimento ela é muito robótica, né? E tem que ser mais humana, tem que parecer ser um humano. Hoje eu já discordo disso. Eu acho que ela tem que ser robótica, ou seja, a pessoa que está do outro lado ela tem que saber que está falando com um robô. As pessoas estão passando por uma fase de transição. Então, até o momento onde elas estão se passando por uma inteligência artificial, você está iludindo o seu cliente. E o seu cliente, quando percebe que ele está sendo enganado, ele acaba não querendo usar. Porque, eu estou falando com uma IA. Agora, quando você começa a ser mais transparente e fala para ele, eu sou uma inteligência artificial, estou aqui para agilizar o seu atendimento, preciso que você descreva o seu problema em poucas palavras para que eu encaminhe da melhor forma possível uma solução ou para uma pessoa para te atender. Se você explica de forma clara que é um modelo, a gente está vendo no próprio modelo aqui, na própria KineXC, a gente está vendo como as pessoas estão cada vez mais respondendo contextos que agilizam muito o atendimento. A gente está percebendo que a clareza e as pessoas estão sabendo o que estão falando, que o mundo está indo para isso. As pessoas estão cada vez mais entendendo que o atendimento, principalmente por WhatsApp, está sendo feito por um modelo inteligente e isso está muito mais ágil do que ser atendido por um humano. Então, mas ainda estamos numa fase de transição. Eu acredito que em 1 a 2 anos isso vai ser algo normal. A LIA está sendo muito bem aceita pelos nossos clientes. A gente consegue receber feedbacks positivos na maioria das vezes. Porque as pessoas gostam de usar aquilo que ajudam ela, né? Então, hoje, você ter uma dúvida, você quer responder ela o mais rápido possível, você quer resolver o seu problema o mais rápido possível. Então, por que não receber uma resposta imediata de um assistente virtual? E que isso vai ajudar você a responder, a resolver o seu problema de forma mais rápida. Então, a gente tem diversos feedbacks, pessoas até que agradecem o atendimento da LIA, mesmo sabendo que é um assistente virtual, ela agradece. Abençoa? Abençoa o nosso assistente virtual. Então, é muito interessante ver essa evolução e, claro, como o Clayton disse, a gente quer cada vez mais ser transparente e informar o nosso cliente que aquele atendimento é um atendimento feito por inteligência artificial, por um agente virtual, e se caso esse agente não conseguir resolver o problema, é algo mais complexo ou que não tem na base conhecimento,
ele vai transferir para o departamento ideal para resolver aquele problema o mais rápido possível. Então, nossos testes iniciaram há pouco mais de um mês, mas o resultado está sendo bem satisfatório, a gente está bem contente com o resultado da Lia no nosso atendimento. O segredo vai ser que ela resolva o problema. Se ela resolver, a pessoa vai se sentir atendida e vai aderir com mais facilidade. Esse modelo da Lia, nós estamos refinando ela. Então já temos uma pessoa que está trabalhando o dia exclusivamente para gerenciar a Lia. Então todas as respostas que a Lia está dando, ele está sendo tratado e melhoradas as respostas. Então, com o decorrer dos dias, as respostas vão ser cada vez melhores, cada vez melhores. Acreditamos que talvez mais uns 15 dias devemos lançar a base de conhecimento oficial. Daí vai ter muito conhecimento ali para a Lia. A Lia vai ser muito esperta, tanto para auxiliar os nossos suporte como copiloto para responder aos nossos clientes. E também, se a pergunta tiver um bom contexto, a assertividade de resposta que ela vai dar de forma imediata, um atendimento em menos de 1 minuto, vai acontecer muito mais frequente aqui dentro da empresa. Tem mais alguma dica, algum tópico que vocês gostariam de abordar sobre inteligência artificial? Falamos bastante já, né? Tem bastante assunto, é um tema que ele tem muita coisa e é um tema que tem várias vertentes, então você vai muito para a linha de atendimento, de produtividade, de venda, são infinitos cenários. Eu acho que nós poderíamos ter um episódio para cada um dos cenários que a gente falou aqui hoje, mas a gente quis fazer um compilado geral para começar a abordar esses assuntos com os nossos clientes, com as pessoas que nos acompanham no YouTube. E acredito que a gente pode ir desenvolvendo cada vez mais e puxar outras vertentes da inteligência artificial para debater, porque isso também vai trazendo conhecimento para que todo mundo esteja na mesma página e consiga acompanhar as tecnologias que vão surgindo. Eu só queria falar de um exemplo estamos aplicando aqui dentro da empresa, não para direto com o cliente, mas também passa a ser, né? As automações. Então, as automações começam a acontecer e interligando várias partes da empresa. Aqui na XC, por exemplo, temos um modelo que está rodando antes do desenvolvedor mandar o que ele desenvolveu para a versão final. Então, o desenvolvedor terminou de fazer o que foi proposto na demanda, ele passa para o modelo e o modelo avalia se o que ele desenvolveu está seguro, se o que ele desenvolveu tem erro de lógica, se o que ele desenvolveu condiz com o que foi proposto na proposta. A partir disso, o modelo dá uma nota e, baseado na nota, ele aprova ou reprova a entrega e volta para o desenvolvedor com todas as recomendações de o que ele deve corrigir e melhorar no código. Então, você imagine que antes a gente chamava isso de code review, de revisão de código, né? Feito por humanos. Mas eu tenho 60, 70 programadores, acho que você tem 70 programadores aqui dentro. Imagine quantas pessoas que eu tenho só para revisar o código feito pelos programadores. Então agora não tem mais essa pessoa que faz o review, ela é feito só o review de entrega final, né? Mas o review de código, o review de falhas, de lógica, de contexto, de conceito, é feito por uma inteligência artificial. Então isso garantiu para nós eficiência na entrega, qualidade na entrega, reduziu nossos bugs, principalmente quando no cenário de desenvolvimento atual, que as empresas de desenvolvimento estão trazendo muitos júniors, né? E os júniors, eles têm muita vontade, né? Querem entregar muita coisa, mas dependem de um sênior validar se aquilo que ele entregou está certo, né? Então, isso contribuiu demais para a nossa empresa a melhorar muito a nossa qualidade de entrega, qualidade de produto. E isso é uma coisa que é um dos exemplos, né, que estamos usando aqui dentro e que nos ajudou muito e ajudou muito na entrega do produto. Então, se tem alguma coisa para mim finalizar, empresários, levem a sério,
que o mundo mudou. Não é que ele está mudando, ele já mudou. E comecem a contratar pessoas ou treinar pessoas para entender cada vez mais, se aprofundar mais com esse novo formato de trabalho, né? O novo mundo que chegou. Da mesma forma que a internet foi uma grande revolução que demorou alguns anos para que todas as pessoas tivessem acesso, a inteligência artificial em alguns meses, né? Então, essa é o cenário. Bom, gostaria de agradecer aos dois pela participação, pelo tempo e também por abrir e compartilhar o conhecimento que vocês têm, contar o que a XC também já vem fazendo, as frentes, atualizar os nossos clientes e quem nos assiste sobre a inteligência artificial hoje dentro do nosso cenário. Então, obrigado e até um próximo momento para talvez já trazer as atualizações do que o provedor de internet pode utilizar. Obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Jéssica. E aí, provedor, você já usa algum recurso de inteligência artificial na sua empresa? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe nos comentários e também você pode sugerir algum tópico sobre esse tema para nós abordarmos nos próximos episódios. E lembre-se que inteligência artificial não é mais do futuro, ela está acontecendo aqui e agora. Até um próximo episódio!